Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá pessoal, vamos continuar processo civil? Vamos lá então. Nós estamos estudando as execuções, nós já vimos a execução contra a Fazenda Pública, aqui no YouTube. Lá no Spotify nós temos a execução de quantia certa. Ainda falta ver a execução fiscal, execução de entregar a coisa certa ou incerta, a execução de fazer e não fazer, e a execução de alimentos. Tá? Então vamos fazer um vídeo para cada execução para facilitar a nossa vida. Então, nós vimos no vídeo anterior a execução contra a Fazenda Pública, ou seja, quando uma pessoa é credora de um crédito, né, devido o Estado, né, a Fazenda Pública não ter lhe pagado. Agora, o contrário, é uma pessoa física ou jurídica que deve para a Fazenda Pública. Essa execução é a execução fiscal. Vamos vê-la. Então, eu e essa tosse é muito chato. Mas vamos lá. A execução fiscal é o processo judicial iniciado quando um indivíduo não cumpre o compromisso de pagar uma dívida para o governo. Nesses casos, os bens do devedor podem ser tomados para saldar a dívida. Se você estudou execução contra a Fazenda, você viu que os bens públicos são impenhoráveis, portanto, inalienáveis. Aqui não, querido. Aqui você deve ao governo, seus bens serão penhorados. Ao contrário das demais execuções, a execução fiscal não vem prevista no CPC, no Código de Processo Civil. Ela está numa lei específica, numa lei extravagante ou esparsa, como queiram, que é a Lei 6.830 de 1980, a chamada Lei de Execução Fiscal, que para facilitar a nossa vida a gente vai chamar aqui de LEF, suas iniciais, tá bom? Lei de Execução Fiscal 6.830 de 1980. Então, ela foi criada lá em 80 e ela define, então, quais são os passos que a Fazenda Pública deve dar para realizar a cobrança de dívidas tributárias e não tributárias que pessoas físicas e jurídicas possam ter com o Estado. Então, a LEF vai trazer todos os procedimentos, todas as definições, então, para essa cobrança, tá? Para essa execução. Ela foi criada com o objetivo de estabelecer um padrão, uma padronização de prazos e ações que a Fazenda Pública deve tomar para pedir, por vias judiciais, o pagamento de dívidas que ela tem direito. Então, a LIF lista como entrar com a ação, como a dívida pode ser cobrada, incluindo até a tomada de bens do devedor, qual será a ordem de prioridade entre os bens que podem ser penhorados e etc. Tá? Então, ela vai trazer todo o procedimento da execução fiscal. Da mesma forma que pessoas físicas e jurídicas entram com ações cobrando dívidas de terceiros, a Fazenda Pública também possui o mesmo direito de cobrar dívidas tributária ou não de devedores. Beleza, pessoal? Então, o processo judiciário que resulta a cobrança é a chamada execução fiscal. Tá? Então, a gente já sabe quem é a Fazenda Pública. Fazenda Pública pode ser administração direta ou indireta. A direta é a União, os estados, o município e o Distrito Federal. E a administração indireta, né, a dívida, nós temos as autarquias e as fundações, como administração indireta aqui na execução fiscal. Gente, sociedade de economia mista, empresas estatais, também são administração da administração indireta. Porém, elas têm um outro perfil no que se refere às dívidas, tá? Não entra aqui. Nós estamos falando de autarquias e fundações como administração indireta, tanto na execução contra a Fazenda Pública, como na execução fiscal. Beleza?
Então, a dívida da fazenda, né, o crédito que a fazenda tem, pode ser de caráter tributário ou não tributário. Então, pode ser um imposto que você está devendo, né, enquanto tributo, ou qualquer outro tipo de dívida, tá? Essa dívida com a fazenda, então, ela exige uma inscrição, né, um termo de dívida, que é chamado termo de dívida, que é a certidão de dívida ativa. Então, e é necessário essa certidão de dívida ativa que vai ser o quê, pessoal? O título executivo extrajudicial que a Fazenda, então, vai executar na justiça para que você, que está devendo para o governo, pague, tá? O CDA, Certidão de Dívida Ativa. Então, essa CDA é um título executivo extrajudicial que comprova a existência do débito, né, que você está devendo, e a obrigação da quitação. Está lá no artigo 2º, parágrafo 5º da LEF. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320, de 64, com as alterações posteriores, que estatue normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Aí, parágrafo 5º, que é o que nos interessa aqui para esse título executivo extrajudicial. O termo de inscrição de dívida ativa, ou seja, esse CDA, a certidão de dívida ativa, deve conter, importante, senhores, o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros. O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Então, além do valor da dívida inicial, tem que haver essa aí indicação dos juros, tá? Ou a forma de calcular, né? Inciso 3, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. 4, a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. Então, se for o caso, né, de determinada dívida, contar, né, estar prevista a atualização monetária, isso tem que constar também, tá? 5, a data e o número da inscrição no registro de dívida ativa. E 6, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Então, são essas as informações que devem estar no termo de dívida, que é a certidão de dívida ativa, o tal do CDA. Então, o processo de execução aqui fiscal se baseia na existência de um título executivo extrajudicial, que é essa CDA, no caso, né, certidão de dívida ativa, que servirá como fundamento para a cobrança da dívida que nela está representada, pois tal título goza de presunção de certeza e liquidez. Então, é certo que esse título pode ser liquidado, tá bom? Tem todas as informações, está correto. Então, cada CDA deve ter uma fundamentação legal. Se não tiver todos esses requisitos preenchidos, cabe o quê? Cabe embargos de declaração, né? Embargos, na verdade, embargos à execução, tá? Então, se for apresentado aí, né, a intimação para esse pagamento e há essa falha no título, então cabe embargos à execução, né? Então, a CDA pode ser feita de forma independente, autônoma, esse documento, ou ela pode vir dentro da petição inicial, tá? Em um único documento. O artigo 6º da LEF diz o seguinte: a petição indicará apenas o juiz a quem é dirigida, 2, o pedido, 3, o requerimento para a citação. Por quê? Porque vai estar acompanhado da CDA. Aí, parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a certidão da dívida ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. Né? Então, ela vai estar junto. Então, os dados já vão estar ali, você não vai repetir na petição inicial. Parágrafo 2º. A petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir um único documento preparado, inclusive por processo eletrônico. Parágrafo 3º. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. E parágrafo 4º. O valor da causa será o da dívida constante na certidão com os encargos legais.
Lembra que todo pedido tem que ter um valor? Então, é isso aí. Então, por meio do Poder Judiciário, a Fazenda Pública, então, busca, junto ao patrimônio do executado, bens suficientes para o pagamento do crédito que está sendo cobrado por meio da execução fiscal. Então, o juiz determinará a citação do devedor nas execuções fiscais, né? O qual terá um prazo de 5 dias para pagar o débito. Então, ele tem 5 dias. Lá na execução de quantia, a gente tinha 3. Aqui, a LEF fala de 5 dias. Então, o devedor, ele é citado e ele tem 5 dias para pagar o débito ou nomear os bens para garantir. Então, tem dinheiro, ele vai indicar os bens para o pagamento da dívida, tá? Sob pena de que seu patrimônio venha a ser penhorado. Não pagou, não indicou, vai rolar penhora, tá? Então, no prazo de 5 dias, é permitido ao executado nomear bens à penhora para garantir a execução, reservando-se a opção de aceite à Fazenda Pública. Passada essa fase, os bens serão avaliados, né, igual na execução de quantia, normalmente, né, então eles vão ser avaliados por intermédio de um oficial de justiça e conferidos a um depositário. Mesma coisa, tá? Penhorou a casa, penhorou o carro, faz a avaliação, oficial de justiça, se ele não conseguir, ele avisa o juiz, lembra? Que pode ser indicado um técnico, e esse bem vai ser, então, conferido a um depositário que terá o dever legal de guardar os bens. E se não indicados os bens? Não indicados os bens, podem ocorrer penhoras de crédito online, então o dinheirinho seu tá lá no banco. A penhora de faturamento da empresa, né, se for uma empresa, a penhora de ações que existirem, imóveis, veículos, vai rolar penhora, tá? Mesmo que o devedor não indique. Não pode ser e aí é importante lembrar, não pode ser penhorado igual na quantia certa também, tá? Aquele imóvel que serve de residência, né, do indivíduo, por se tratar de um bem de família, nem aqueles bens que a lei considera impenhoráveis. Nós já estudamos também lá no meu áudio no Spotify quais são os bens impenhoráveis. Não vamos aprofundar isso aqui, tá? Os embargos do executado são uma ação autônoma. Então, se vai entrar com embargos, é uma ação paralela, tá? Vai correr na execução aqui, então, embargou, vai correr paralelo. Então, são uma ação autônoma que tem relação direta com a cobrança feita pela Fazenda Pública, né? Então, vai ter relação, mas é autônoma. São nos embargos que o executado se defende. Porque, gente, presta atenção, você percebeu? Ele foi citado, não foi para contestar. Ele foi citado para em 5 dias pagar ou indicar os bens. Ele não teve chance aqui. Olha que particularidade que vai cair na sua prova e na minha prova. Ele aqui não foi citado para contestar. Presta atenção, execução fiscal. Não há citação para pagamento. Mas, para pagamento, perdão. Para contestação, é para pagamento ou indicação de bens a penhoras. Aí, se ele não concorda, ele embarga para quê? Para apresentar a defesa dele. Então, aqui, os embargos são uma ação autônoma que tem relação... são nos embargos que o executado se defende da dívida apontada pelo Estado. Importantíssimo isso, senhores. São também nos embargos que o réu, né, o devedor, irá discutir, então, a natureza da dívida, se ela é legal ou não, se os valores estão corretos e se ele de fato a deve ou não. É o momento de reunir documentos que se comprove a existência ou não da dívida, além de discutir questões de direito. Então, vejam, senhores, a importância da gente estudar, né? Que eu não lembrava disso na sala de aula. Mas agora voltou tudo, ó. Então, na execução fiscal, o devedor não é citado ele é citado para pagar ou para indicar os bens a serem penhorados para essa execução fiscal do valor que ele deve para o Estado. Senão, ele embarga para fazer a discussão, tá? O que mais, pessoal? Nos embargos da execução fiscal, é necessária a garantia do juízo. Então, se vai embargar, precisa dar a garantia. Lembra da garantia do juízo? Então, para entrar com a ação de embargos, precisa, então, da garantia, tá? Nos embargos, a execução fiscal não possui, em regra, efeito suspensivo. Então,
o fato de haver os embargos, né, de terem sido opostos os embargos à execução, não tem efeito suspensivo, vai continuar, tá? Nem com a garantia, não. Cabe ao réu apontar que a continuação da marcha processual pode causar dano irreparável ao mesmo. Então, ele vai ter que provar que, se não houver a suspensão do processo, ele tá ferrado. Aí, talvez, né, o juiz vai analisar e, se aprovado, o juiz pode conceder, então, o efeito suspensivo, mas não é regra. Na execução fiscal, também é possível a execução da pré-executividade. Lembram? Eu lembro, mas eu não vou falar aqui porque não é assunto aqui, é longuíssimo assunto e nós já estudamos na execução da quantia certa. Corre lá no Spotify se você não lembra e estuda, tá? Tenta relembrar aí. Mas, para você saber, além dos embargos, cabe a pré-executividade. E aí, pessoal, a diferença com a execução normal. Aqui são 30 dias para embargar e 30 dias para responder, e não 15. 2 tipos de recursos são possíveis: a apelação e os embargos infringentes. Ó, veja. Então, fez a petição inicial com o KCDA lá, né? Fazenda contra o devedor, conforme o artigo 6º da LEF, né? Com os requisitos da PI. Sai a ordem de citação, né? Essa citação pode haver emenda aí, né? A petição inicial pode haver emenda, tá? Sai a citação, 5 dias para o pagamento ou nomeação da penhora pelo devedor, com a garantia da execução, ou seja, a segurança do juízo caso ele embargue. E vem a penhora aí, vem a ordem legal da penhora, caso não seja indicado, né? Ou do depósito, caso o devedor decida pagar, tá? E aí vem a intimação da penhora, caso, então, no caso do devedor não indicar. E aí são 30 dias para os embargos à execução. E 30 dias para impugnação, tá? Até sair a sentença. Da sentença, são 2 possibilidades. Agora, presta bastante atenção, porque eu preciso entender isso, e você também. Se da sentença sair um valor alto ou um valor baixo, o que cabe dessa sentença? Qual recurso? Se for um valor alto, e aqui a gente tem o valor, é maior que 50 ORTNs, cabe apelação. Então, são 15 dias para apelar e 15 dias para responder. Gente, os 30 dias era para embargos de execução, antes da sentença. Saiu a sentença, se for valor alto, acima de 50 ORTNs, cabe apelação e são 15 dias para apelar e 15 dias para responder. Artigo 34, tá? Da LEF. Se o valor for baixo, menor que 50 ORTNs, cabe embargos infringentes e não apelação, beleza? E aí são 10 dias para embargar e 10 dias para responder. Então, pessoal, vamos fixar isso. Na execução fiscal, alguém que deve, para fazenda, Paraná, não tem contestação. O que tem é 5 dias para pagar ou indicação de penhora, senão se embarga para discutir. Se embargar, tem prazo de 30 dias para embargar e 30 dias para impugnar. Beleza, saiu a sentença. Mais do que 50 ORTNs, valor alto. Cabe o quê? Apelação. Quantos dias? 15. 15 para apelar, 15 para responder. Se for valor menor que 50 ORTNs, cabe o quê? Embargos infringentes. 10 dias para embargar, né? Porque são embargos. E 10 dias para responder. Beleza? Gente, não dá para esquecer isso. É chato, mas a gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Então, assim, importante. Se for valor baixo, nós vamos primeiro para o valor alto, né? Que a gente falou que cabe apelação. Se for valor alto, então pensa comigo. Imagina aí, apelou aqui, ó. Apelou. Então, saiu a sentença, juiz de primeiro grau, você apela e sobe para o tribunal, TJ ou TRF, que vai fazer um acórdão, certo? Normal, igual tudo que a gente já viu até hoje. E desse acórdão no tribunal, no TJ ou TRF, cabe o quê? Recurso especial se for ferir uma lei federal
e recurso extraordinário se for a Constituição que for ferida. Lembrando que o recurso especial é no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e o recurso extraordinário no STF, no Supremo Tribunal de Justiça. Beleza. Isso se for um valor maior que 50 ORTNs. Quantos dias, gente? 15 dias para apelar e 15 dias para responder. Então, normal, sem muita novidade. Mas, se for um valor abaixo dos 50 ORTNs, cabe o quê? Embargos infringentes. E esses embargos infringentes vão ser analisados, não é no tribunal, é pelo próprio juiz ACOR, aqui embaixo ainda, tá? Então, é o mesmo juiz que analisa os embargos, não é o tribunal, tá? Diferente da apelação, que sobe e vai para o tribunal. Os embargos infringentes continuam aqui na primeira instância, tá bom? Então, o juiz ele faz o papel de primeiro grau e segundo grau, ao analisar os embargos infringentes, tá bom? Aí, para cima, cabe recurso extraordinário direto para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho uma delícia. Eu acho uma delícia. Beleza, pessoal? Então, a gente fecha aqui a execução fiscal, que tem todas essas particularidades. É uma lei que não está prevista no CPC, é uma execução que não está prevista no CPC, mas na LEF, na Lei de Execução Fiscal. Que mais que nós vimos aqui importante? Precisa ter um título executivo extrajudicial, que é o termo de dívida. A certidão de dívida ativa, ela tem os seus requisitos lá no parágrafo, no artigo 6º, né? Não, artigo 5º, que estão os requisitos, a petição inicial, que está no artigo 6º, você vai fazer a petição é feita com o CDA ou num documento só, beleza? Aí é o artigo 6º. Que mais? O devedor que deve para a fazenda, ele vai ser citado para em 5 dias pagar ou indicar os seus bens para penhora. Se ele não indicar, o oficial de justiça vai penhorar, vai avaliar, vai alienar, tudo aquilo lá. Que mais? É necessário, se for embargar, são 30 dias para embargar, 30 dias para impugnar, mas é necessária a segurança do juízo, a garantia, certo? Cabe para executividade, que mais? O efeito não é suspensivo, desde que o devedor prove aí o risco, né, de dano irreparável. E da sentença, você vai ter que olhar o valor. Cabe 2 tipos de recursos, se for abaixo de 50 ORTN, embargos infringentes, e se for acima de 50 ORTNs, apelação. 15 dias para apelar, 10 dias para embargar, se for valor baixo. Beleza? É isso. Tava fácil, não tava não. A próxima ação que a gente vai ver também é uma ação não tão complicada, ação de alimentos, então eu te espero no próximo vídeo.